Meu nome é Antônia Santos Francisco, sou uma estudante de bacharel em letras da Unirio. Essa apresentação está sendo possível com o suporte da Unirio e da CNPq. Eu faço parte do projeto de pesquisa da professora Lúcia Ricota, intitulado Mundos de Naturezas e Outridades em Atravessamentos da Literatura e das Artes com a Antropologia. E em meu plano de estudos, Natureza e Escultura na Literatura Africana e Ameríndia, eu decidi que minha apresentação terá como título e foco Atos de Resistência Anticolonial atrelados à crença nas obras de Kakaoera e Chinua Achebe. Minha pesquisa a respeito dos dois autores, sendo Kakaoera de origem étnica Tchukarramãe, porém introduzido na cultura guarani, e Chinua Achebe de origem Igbo, é com foco em um processo de visibilização de dois dos três grandes grupos étnicos formadores da civilização brasileira, a indígena e a africana. Entretanto, a luta contra a colonização e seus frutos por ambos os grupos é costumeiramente resumida nos contextos históricos. Portanto, o Achebe e o Herá são fontes vitais de testemunho e denúncia por serem ambos vítimas, e em suas obras acha-se uma forma de transmitir suas lutas para a chamada civilização. Começando por Kakaoera em suas duas obras, Oré Aué Roiruamá, Todas as vezes que dissemos adeus, e A Terra dos Mil Povos, temos que na luta ameríndia há a problemática do tempo e como ele é contado. O tempo na concepção indígena é uma divindade livre, estando relacionado ao ritmo pela ação e inanição. Portanto, quando os portugueses impuseram a contagem de tempo utilizado hoje, o calendário gregoriano, retirou o espírito que o tempo possuía e o acorrenta a ser contado de forma diferente e inventada pela civilização, que fala os fatos resumidos, produto da história, que é excludente ao apresentar o que aconteceu para alguns e não como aconteceu para todos. A memória cultural, segundo a tradição indígena, existia antes do tempo. O tempo para eles está ligado à formação da humanidade e ambos vieram após seus ancestrais, que fundaram o mundo e semearam a terra. O ensino da memória cultural na forma nativa é por tradição oral para que o espírito flua e se manifeste na fala, passando para as próximas gerações que são moldadas por tais ensinamentos. Na parte do tempo inventada pela civilização em A Terra dos Mil Povos, o Herá cita ações do ponto de vista indígena ao longo dos anos considerado ser a história do Brasil, ou seja, de 1500 em diante. Dentre as ações que explicam essa história, há os momentos de denúncia sobre a violência e perseguição que sofreram, mas há também os atos de resistência raramente comentados no ensino de história. Cito aqui o confronto entre índios e brancos em Bahia, em 1555, expulsão de outros invasores europeus pelos portugueses e índios, desobediência ao sistema de escravidão, fugas e combates contra os bandeirantes. A resistência indígena para a cultura tupi encontra-se de antemão no apelido, que é uma arma que o Herá usa no nome adotado em autoria de suas obras, pois segundo a tradição o nome é sagrado, já que mostra a origem e o futuro. O apelido desvia a atenção do inimigo. A resistência também dá-se com a pintura corporal, com a dança e o som, sendo este dividido em 7, 4 chamados de angamirins, relacionados aos 4 elementos, água, fogo, terra e ar, com suas funções específicas que afinam e estruturam o corpo físico necessário para a preparação do guerreiro. Também há a questão do inconsciente e como atrela-se ao movimento, no que é chamado de tradição do sonho. Esta não limitada aos tupis, sendo usada por tribos chavantes e crarrôs. Segundo a tradição do sonho, um sonho obtido que pede para o seguir deve ser obedecido até a segunda vez que ele repete-se. Caso contrário, o resultado é catastrófico. Sonhos para eles moldam o futuro e são instruções na luta contra ameaças e preservação das tribos e espécies. Discutindo coletivamente sobre os sonhos que tiveram, crarrôs descobrem como lidar com os problemas e próximos passos. Já os chavantes de uma aldeia conseguiram fugir dos brancos quando os mesmos invadiram em 1774 e mantiveram-se a salvo até 1950. E mesmo quando tiveram contato com alguém de fora, foram com pessoas com um extremo vínculo ao indigenismo no Brasil. Seguir o sonho também foi uma ação do próprio autor durante a vida, pois decidiu, após sonhar que havia sido requisitado, a ir em direção à cidade. Ele passou por uma aldeia inteira que decidiram alfabetizar-se, pois perceberam que a resistência passava pela compreensão de outras culturas, principalmente a da civilização. Tanto que o Conselho Tribal, onde decisões coletivas são feitas, tem alteração na década de 80 com participação maior dos jovens, pois os mesmos haviam estudado dentro das cidades. Um projeto vai fazendo-se com outras nações indígenas que fundou a UNE, movimento que o autor considera como feito por guerreiros que querem levar sua ciência ao governo civilizado. Foi com o sonho que ele retornou à tribo que nasceu, pois havia sido solicitado através do sonho para isso, e, não muito tempo depois, foram visitados pelo meio televisivo que os pediu para gravar uma telenovela que os visibilizasse e contasse a história de conflitos e resistência.
Há também as performances ritualísticas para saber o destino, que o autor cita ter feito para descobrir os próximos lugares que teria de ir, e os usados para manifestar insatisfação e passar uma mensagem em público para que seja visto por quem não pertence às tribos indígenas. Na cidade seriam civis, jornalistas e ecologistas os que passaram a mensagem durante a ação tomada pelo autor e outros no Dia do Índio em 1992 em São Paulo. Segundo ele conta, os Tamanhi, que seriam os espíritos instrutores, não procuram apenas aqueles que acreditam na tradição indígena para passar uma mensagem, mas utilizam do corpo e voz através da dança ritualística. Outros, sendo afetados por ela, se tornam hábitos para espalhar o comunicado. Quando trata-se de história africana, predomina ainda na sociedade brasileira uma visão muito europeia das ações de resistência durante a dominação colonial. Segundo John Thornton, um historiador americano especializado em história da África, os Igbos serem sociedades sem Estado lhes deu mais vantagem que outras sociedades com Estado no quesito de resistir contra os europeus, sendo um dos povos que fizeram a guerra de guerrilha. Em Chinua Achebe, no seu ensaio biográfico Educação de uma Criança sob o Protetorado Britânico, e no seu primeiro romance, O Mundo se Despedaça, temos atos de resistência Igbos em batalha ao longo dos anos antes e durante a dominação colonial, mas os mesmos e outras ações estão atreladas à crença. No romance, o autor reforça que a resistência anticolonial estava longe de ser passiva. Ao permitir que entrassem em suas terras, doando uma parte do terreno chamado Ajófia aos que vieram cristianizá-los, já era uma forma de os atacar, pois este lugar tem como tradução Floresta Maldita, um ambiente próximo à localidade de qualquer tribo Igbo em que é despejado tudo que acredita-se ser maligno ou amaldiçoado. Portanto, a Jófia é um lugar perigoso em que acontecimentos sobrenaturais maléficos acontecem. O Ti é considerado essencial ao analisar a resistência Igbo, pois ele é o espírito pessoal protetor de cada indivíduo relacionado à sorte e ao instinto, o que acaba por mover os guerreiros a lutar contra os colonizadores quando estes vieram. Os sacerdotes Igbos e os Egungun, estes sendo espíritos mascarados dos ancestrais, também participaram de ações de resistência ao entregarem profecias, guiar as tribos e atacar quem desrespeitasse as tradições sagradas. Mas também, segundo o autor, até uma ação simples como o riso e o escárnio contra o colonizador é um ato de resistência, pois serve para elevar-se acima da desolação e desespero. O último ato que quero citar é uma ferramenta dada pelo próprio homem civilizado, que foi o papel da escrita e da união das diversas línguas espalhadas nos territórios conquistados em um só. No Brasil, sendo a língua portuguesa, para a Nigéria, onde encontra-se os Igbos o idioma inglês. Como Achebe diz em seu ensaio, ele usou da língua ensinada pelos colonizadores para atingir mais povos diferentes do seu, povos fora da Nigéria, dentro e fora do continente africano. Sua escrita de denúncia foi uma das inspirações dos movimentos de independência que eclodiram em cadeia na África, servindo como visibilização da história oculta de resistência anticolonial. Seu motivo para escrever entre diversos veio dos constantes livros estrangeiros que ele lia enquanto estudava e a falta deles de apresentar uma visão fiel da África quanto à cultura e crenças. Isso ocorre por um efeito da outremização, termo usado por Toni Morrison em A Origem dos Outros. Assim como os Igbos, os indígenas foram vítimas da outremização. Cacau-Erá relata ter sido tratado como estrangeiro em seu próprio país. A outremização, segundo a autora, é a ação de usar diferenças culturais, raciais e físicas para identificar alguém como estrangeiro, criando uma imagem do outro como um não igual, fortalecendo ideais de dominação, preconceito, escravização e controle em cima dos mesmos. Isso foi utilizado em ambos os movimentos coloniais e ao longo da história da literatura, porém a escrita serviu para que os mesmos povos colonizados pudessem rebater com seu ponto de vista. Cacau-Erá diz ter transformado sua pintura corporal em tinta no papel branco para escrever sua história, sua dança e pintura de luto como uma ação de paz, pois, segundo ele, se os índios respondessem na mesma ignorância que os chamados conquistadores, não haveria mais terra. Trata-se de uma guerra sem armas para não agredir o mundo. Este mundo que sofre, segundo Isabel Stengers em No Tempo das Catástrofes, de problemas do desenvolvimento desenfreado, por avanços científicos atrelados à superprodução do mercado, impactando de forma irreversível o planeta. As escritas dos movimentos unidos de nações, tanto indígenas quanto igbos, são formas de os frear pacificamente, não sendo necessário ser parte deles para espalhar a mensagem.